Olá, buscador da longevidade saudável. Hoje, sim, e como todas as outras vezes, você vai ter grandes informações de um grande especialista sobre envelhecimento ou combate ao envelhecimento. Hoje, eu tenho a honra de apresentar para vocês o Dr. Rondó, Dr. Wilson Rondó, que há mais de 20 anos ele fala em combater o envelhecimento. Obrigado, Rondó, pela sua gentileza de compartilhar todos esses ensinamentos para nós, que estamos ávidos de saber. É possível chegar a mais de 100 anos de idade sem ficar doente, mantendo a energia, mantendo a produtividade, mantendo a lucidez e continuando a contribuir para esse mundo ficar melhor? Olha, Ronald, eu entendo que sim, isso é possível, desde que se adote uma postura adequada para isso, porque as pessoas, muitas vezes, só dão conta da saúde quando perdem, e a gente tem que enxergar que o processo começa muito antes, e temos que estar trabalhando nesse sentido, enxergando, estar preparado culturalmente para poder atingir objetivos. Nada vem por acaso. Você tem que ir plantando até conseguir esse resultado, que é uma somatória de eventos que vão gerar isso, né? Então, nós temos que estar bem antenados nessa situação. Eu, quando comecei nessa área, para você ter uma ideia, foi na década de 80, em 85, quando eu comecei isso. E naquela época nem se falavam nessas coisas, então era algo assim era muito elitizado, né? Só que naquela época também o padrão dos pacientes era altamente elitizado, intelectualmente também. Só que hoje a preocupação das pessoas já está vindo à tona a necessidade de se alimentar corretamente, escolher o que é bom, o que não é. Apesar do que eu vejo, eu tenho certeza que você vê também, muito lobo com pele de cordeiro e as pessoas acreditam. Então, isso que me deixa muito triste, porque às vezes sento uma pessoa aqui para conversar comigo e eu vejo que ela está se empenhando para fazer o melhor, atingir o máximo de saúde, e eu vejo que ela está usando um caminho que não é o correto, né? Que ela está se esforçando e jogando energia e tempo fora, em vez de estar direcionando pela avenida correta, vai saindo pelas periferias e se perde no contexto geral. Você sabe muito bem disso, você com a sua bagagem, com a sua experiência, percebe certamente isso. Eu estou dividindo com você, porque eu acho que a gente tem essa sensibilidade. Então, a gente tem que estar muito atento nisso, né? Verdade, isso é o motivo desse simpósio aqui. Trazer pessoas que pensam de uma forma científica, com embasamento científico, e mostrar para as pessoas de que é possível. E aí surge aquela dúvida assim, será que é possível para todos ou só alguns privilegiados podem chegar nesse desejo de longevidade saudável? Não, eu entendo o seguinte: todos nós podemos chegar nesse resultado. O que varia, e muitas pessoas têm ainda esse mantra errado, de que eu vejo isso na clínica diária, o seguinte: a pessoa fala assim, mas meu pai era cardíaco, eu sei que eu vou ser cardíaco também. Meu pai era diabético, eu já sei que eu vou ser diabético. Meu pai teve câncer, o seu pai não, a mãe também. Os meus tios, então eu sei que eu vou ter câncer. Quer dizer, ele já compra a ideia. As pessoas não entendem que elas são uma parte genética, uma parte ambiental. Até um tempo atrás, se achava que era meio a meio, meio genética, meio ambiental. Só que há alguns anos atrás, a epigenética deixou bem claro que o que faz acontecer mesmo é o ambiente, né? A maior parte dos fatores que vão gerar o problema são os componentes ambientais. Claro, se a pessoa tem um componente genético
e ela está no ambiente, está se alimentando inadequadamente, não tem atitudes para a saúde, o que que ela acontece? O que que ela acaba gerando? Ela acaba aumentando a oxidação, né, de DNA, do corpo inteiro. E isso causa, ou seja, distorce esse DNA e a duplicação celular já começa a ocorrer de forma errada. E aí, nesse processo, vai induzindo, vai exacerbando aquela tendência que às vezes era pequena de ter uma doença, aquilo começa a crescer. Por outro lado, quando ele faz uma alimentação correta, hábitos de vida, atividade física, etc., ele reforça a parte ambiental e esse componente genético ele fica assim exprimido, encolhido e eventualmente ele pode nem aparecer ou se aparecer lá no fim da vida. Então é algo que nós temos que pensar. Isso está nas nossas mãos. Não adianta você esperar lá na frente querer resolver isso, porque eu vejo sentam aqui pessoas para mim como se fosse o last resort, que eles já foram em tudo quanto é lugar, não sabem mais o que fazer, não economizariam em nada para poder atingir a saúde, mas às vezes chegam tarde. Chegam tarde, como eu te falei, alguns procurando caminhos de saúde, mas não achando o viés correto, outros por desdenhar, como eu vi muito no passado. Como eu lhe falei, na década de 80, 85, quando eu comecei a mexer com isso, o grande enfoque era a nível dos radicais livres, né? Aquilo virou um boom. E eu tive a felicidade de poder conviver, ficar um tempo, inclusive o recebi aqui, e ele me recebia muito nos Estados Unidos, fiquei muito lá com ele na universidade, tive muito o Derman Hammond, que foi quem criou a teoria dos radicais livres. Então, uma pessoa que me ensinou demais, são aquelas experiências que te agregam para você mudar conceitos. E eu comprei a ideia porque eu achei tão óbvia e realmente isso é a base de tudo, né? Hoje, falar de radical livre é uma essência, é normal. Eu só não sei como ele não ganhou o prêmio Nobel, né? Quer dizer, eu sei por que ele não ganhou o prêmio Nobel, nós sabemos, porque tem situações que não são interessantes. Mas, na verdade, ele mostrou o caminho. Hoje todo mundo fala em antioxidante, e mal sabem por que se fala isso. E aí que está o problema número 1. Você quer retardar o envelhecimento? É diminuir a oxidação. Envelhecer é oxidar, tá? Nós fomos preparados para termos um nível de proteção, só que isso depende do quê? Depende da nossa dieta, da nossa atividade. Sem isso, nós não conseguimos. Então, eu sempre falo para os pacientes, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, se você está sentado aqui, você tem que ter ciência que você tem que diminuir a oxidação. Se você não fizer isso, nada vai funcionar, tudo depende, esse é o primeiro dominó. E aí sim, né? Por quê? Porque a oxidação é a forma que Deus nos mostra que a vida não é eterna. Tudo enferruja, tudo oxida, tudo envelhece. Eles não colocam nos automóveis um processo, ou em geladeira, antiferrugem, essas coisas. É um antioxidante. Então, nós temos que usar esses antioxidantes naturais que também vão funcionar. E as pessoas às vezes confundem, porque antioxidantes, você tem os da natureza, mas algumas medicações, na verdade, elas agem com a mesma filosofia, o mesmo princípio antioxidante. É um anti-inflamatório, é um antibiótico, e todos eles, no fundo, eles vão fazer uma ação antioxidante. Só que um é medicação, o outro é nutriente. Só que você funciona basicamente em cima de nutrientes. E medicações, como a gente sempre prega, só em situação aguda para tirar de crise. Esse seria o ideal, né? Bom, eu vou saindo do contexto, Brunal, vai me puxando para o eixo, senão eu viajo, minha cabeça vai muito longe, eu começo a ficar meio Tá ótimo, nostálgico. Romulo. Mas eu quero voltar para essa questão de oxidação, porque é forte, mas no teu primeiro livro que tu falou, publicou no ano 2000, que falava sobre o envelhecimento e a doença, tu deixa muito claro que os dois andam de mãos dadas, né? De mãos dadas.
À medida que a gente vai perdendo saúde, vai ficando doente e vai envelhecendo. E a grande dúvida que os participantes relatam é o seguinte: aquelas pessoas que já perderam saúde, não ao ponto de estar no estágio terminal, mas já perderam saúde, já tem diabetes, já tem pressão alta, tem dores no corpo, tem sinais clássicos de envelhecimento. Eles podem reverter esses sinais e melhorar suas condições de vida? Com certeza. Se você tiver a ciência, a consciência da importância da reposição dos antioxidantes, manter o grau de oxidação reduzido, esse é o primeiro passo que nós temos que fazer. Lógico, conforme você tem a condição de mudar uma estratégia alimentar dessa pessoa, mudar os hábitos, isso vai refletir. Nós somos o que nós comemos, nós temos que saber estar comendo corretamente e respeitando. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Agora, eu vejo resultados excepcionais quando a pessoa compra a ideia, né? Mas também eu vejo pessoas que, na conversa, acabam arrumando desculpas para os processos. Aí, infelizmente, não vão atingir resultado, porque tem situações que você não tem como se enganar, você tem que encarar a realidade e poder ir em frente ajustando esses processos. Aí sim você vai ter uma resposta muito positiva. Mas que eu estava falando, esse aqui é meu livro, ó. Esse aqui que eu lancei na década de 2000, eu lancei, foi a primeira edição, né? E ela já foi relançada várias vezes. Ela fala tudo da parte oxidativa, de todos os componentes oxidativos, antioxidantes, e inclusive em cima das patologias. E esse foi quando é o primeiro livro, é um produto que dá um trabalho louco, né? Agora, para fazer livro, chega numa altura que você já está com mais facilidade, então a coisa vai mais fácil, né? Mas mesmo sendo um livro de 20 anos, os conceitos são muito atuais dele ainda. Não, são totais, são totais. Ó, eu tenho aqui, ó, só por coincidência, sabe quem é esse aqui? Não. Linus Pauling, que eu também convivi com o Linus Pauling. Fiquei no instituto lá em Palo Alto, eu tive oportunidade de acompanhá-lo. Eu tive, graças a Deus, uma caminhada que não é dentro de escola, mas dentro das universidades, com professores que eram muito ponta e que me agregaram demais para enxergar o processo diferente do que eu tinha até então, que veio para somar. Né? Ele, como professor, ganhador do Prêmio Nobel 2 vezes, e que não Exato. Só falava sobre oxidantes e antioxidantes, mas viveu na vida ao ponto de ter morrido com um grande, mais de 90 anos, né? Ele morreu com 94 anos e foi muito interessante. Você sabe que chega uma fase da vida que você não cuida mais da sua saúde. Porque ele estava com um diagnóstico de câncer de próstata realizado aos 60 anos de idade. Ele, usando as vitaminas antioxidantes, ele conseguiu empurrar isso até os 94 anos. E olha, o Ronald, ele escrevia o diário dele todos os dias. Lógico, é um diário. E ele se tratava da forma que ele considerava a mais segura, a mais eficiente. E, na época, ele se negava a fazer tratamentos químicos invasivos. E você acredita que chegou uma altura da vida que quem o obrigou a fazer, ele já estava meio 94 anos, meio uma fase avançada, a tomar uma medicação injetável, inibidora desse processo, teoricamente, e ele não aceitava isso. Esse foi o último dia que ele escreveu no diário. Ele sabe, eu acho que ele entrou numa depressão e no dia seguinte ele morreu. Foi uma coisa assim muito marcante. E ele era impressionante. A clareza dele para explicar, para conversar. Ele, nos congressos, que eu participei em vários, convivi, ele andava com aquele relógio patacão dele no bolso, ele falava o tempo de apresentação dele, aí ele pegava, tirava o relógio, assim, parece que ele adivinhava. Terminou meu tempo, exatamente na hora. Ele tinha uma lucidez que era humilhante, né?
E ele contagiava com essa ciência toda. Então, essas pessoas vão dando um suporte para que a gente possa avançar e trazer informações, não só para a gente, mas para o próximo, né? Que é a nossa luta, de poder mostrar para todo mundo o melhor caminho. Não pode ser melhor neuronal, a gente poder dividir informações que vão deixar essas pessoas numa condição melhor de vida, não é? E aqui chega o momento top dessa nossa conversa. As pessoas estão loucas para saber quais são as ações que elas podem fazer para diminuir a oxidação do corpo, para produzir mais antioxidantes naturais, para ter ações ambientais, como você colocou, para recuperar saúde, bloquear, quem sabe até reverter o envelhecimento. Dá dicas para nós, Rondon. Olha, a dica é o seguinte: nós temos que buscar uma alimentação próxima da época das cavernas, porque aí nós tínhamos os antioxidantes na dosagem que nós precisávamos. Por exemplo, a estratégia antioxidante que eu aprendi e que eu considero básica é o aporte de vitamina C. Isso aí é inquestionável. É antigo, tal, mas não adianta. Isso aí é a locomotiva do processo. É uma vitamina antioxidante que age a nível celular, a nível aquoso, enquanto a vitamina E age no nível oleoso. Então, os dois se completam em termos de proteção antioxidante. São os dois principais elementos que nós temos que ter. Da época que eu aprendi para cá, eu observo o aparecimento, a descoberta de vários compostos antioxidantes. Óbvio, conforme vão avançando as pesquisas, surgem novas descobertas e isso vai sendo agregado. Mas nenhum deles passa perto desses dois que são os principais alicerces que nós temos que ter. Então, esses dois elementos, qualquer estratégia antioxidante, eles têm que fazer parte. E outro elemento, o ômega 3. Esse é fundamental. O ômega 3, acontece o seguinte, só para vocês entenderem, há cerca de 100 anos atrás, a relação ômega 3 ômega 6 era 1:1. Se consumir uma dieta mais rica em proteína, e nós conseguíamos, tanto proteína animal como proteína, o animal que eu digo, tanto do mar quanto de terra, que nos davam um aporte de ômega 3 adequado. Só que, nesses últimos 100 anos, com a mudança de hábitos alimentares, que nós passamos a usar muitos óleos vegetais, isso há 70 anos nós estamos sendo doutrinados como esses elementos sendo os mais saudáveis, e isso acabou causando o quê? Um aumento significativo do processo oxidativo, causado por o quê? Porque há um aumento de uma molécula pró-inflamatória, que é o ômega 6. Então, ômega 3 e ômega 6 tinha que ser 1:1. E passou a ser 20, 40 de ômega 6, que é pró-inflamatório, para 1 de ômega 3. E isso, quando você pega num exame que você encontra esse resultado, você olha a clínica do paciente, você fica impressionado. Realmente é uma explosão oxidativa. Então, nós temos que estar enxergando isso e mudando certos conceitos alimentares para que a gente possa realmente estar enfrentando essa situação. Então, a relação ômega 3 e ômega 6 eu entendo como vital. Claro, tanto o ômega 3 como o ômega 6 são ácidos graxos essenciais, são vitais para a nossa saúde, são essenciais, nós não temos condição de produzir. Nós temos que ingerir por dieta, só que temos que manter essa proporção. E no mundo moderno, o que nós estamos observando como eu falei, o excesso do ômega 6, que está nesses óleos, milho, soja, canola, óleos hidrogenados. Todo alimento refinado, industrializado, contém esses óleos. Então, nós estamos ingerindo isso em grande quantidade. Isso mesmo, aí mesmo comendo proteína animal, carne de animais alimentados com cereais, também tem uma proporção de ômega 6 para 3 grande, né? Olha, Uronal, essa proporção de ômega 3, ômega 6 na carne de animal confinado para carne de animal a pasto
é algo realmente surpreendente. E eu tenho um livro que eu falo disso, que a base dele é esse aqui, ó, chama Sinal Verde para Carne Vermelha. Esse livro, eu mostro o porquê que a carne vermelha é tão importante, apesar de tanta crítica. Acontece o seguinte, o animal que pastoreia, ele come o capim. E comendo o capim é rico em ômega 3, natural. Antigamente, aonde nós tínhamos a melhor fonte de ômega 3, e muita gente ainda acredita no salmão. Só que o salmão hoje, ele é 95% de cativeiro, a não ser que seja o ar do salmo, que daí, ou de águas muito profundas, você tem chance de ter salmão que tem ômega 3. Porque todos os outros são de cativeiro. Tanto cativeiro no mar, ou em tanques, redes, sei lá. Mas todos vão ter muita ração milho e soja. Sem dizer corantes, sem dizer fungicidas, etc. Isso é realmente pró-inflamatório. E nós temos que procurar essa carne decente. Aí as pessoas me perguntam, mas aonde eu vou achar essa carne? No Brasil. 94% do gado no Brasil é criado a pasto. Então, nós temos a melhor carne do planeta. O que nós temos é o desejo de consumo do planeta, do mundo. O mundo quer isso. Só que eles não dão o braço a torcer, porque eles querem conseguir tudo barato aqui, né? Porque eles pegam aqui e cantam vantagem lá na frente, porque tudo lá fora é confinado. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 96% do gado é confinado. São fazendas enormes só de confinamento. E isso é altamente desfavorável. Então, o fato de nós estamos comendo carne de animal a pasto é riquíssima em ômega 3, vão ter quantidades significativas de vitamina E, de outras vitaminas. Então, é excelente como fonte proteica. E aí, fazendo só um parênteses, depois a gente volta numa outra oportunidade, falar que se nós estamos pensando em longevidade, nós temos que pensar que numa fase da vida, se nós não tivermos o aporte proteico que nós precisamos, nós vamos entrar numa situação chamada sarcopenia. E aí é ladeira abaixo. Aí o processo, olha, se cuida. Eu sempre falo, ó, você pode envelhecer descendo um degrau hoje, outro daqui 5 dias, ou você pode descer degrau de 2 em 2, ou você pode descer cambaleando um monte de degraus ao mesmo tempo. É aquela degradação de condição de saúde. Está nas suas mãos. Você tem que se educar para poder usar as estratégias corretas. E outra, não é só se educar. Eu sei que muita gente se empenha com as pessoas certas, porque aí faz toda a diferença. Senão, você vai no caminho errado. E aquilo que eu estou te falando, eu estou cansado de receber pacientes aqui que já estão fazendo tratamentos antioxidantes e tal, e a hora que eu vejo a estratégia que eles estão fazendo uso, é algo que não tem sentido, você está entendendo? É tão assim vago, as pessoas ficam assim usando suplementos de moda. Então eles ficam com o que falou, esse é bom, esse aquele é bom, e só fica com isso daí em microdosagem. Outro ponto que as pessoas têm que entender, isso tem que entrar na cabeça, isso é fundamental, é que quando se fala em suplemento, nós temos nível terapêutico. E para se ter nível terapêutico, os estudos mostram. Por exemplo, vitamina C, para fazer o efeito, é X gramas. Sei lá, 6 gramas, 8. Estou citando como só exemplo. Dosagem, digamos, 6, 10 gramas por dia de vitamina C. A pessoa toma 500 miligramas, não quer tomar mais. Acho que é besteira, acho que está perdendo tempo. Você está entendendo? Sabe por quê? Ou você usa em nível terapêutico, então a suplementação tem que ser feita respeitando níveis terapêuticos. Não adianta você dar um produto e a pessoa acha que está tomando vitamina C e resultado zero, não vai trazer benefício nenhum. Isso vale para todos os nutrientes. Qualquer nutriente, cúrcuma, ômega 3, tudo tem nível terapêutico que os estudos mostram. E eu sei, Coronel, que você respeita tudo isso, segue isso, prega isso, e aí é onde a gente consegue um feedback muito bacana, desde que a pessoa entenda. Porque muitas pessoas ficam achando que é muita coisa para tomar, é isso e aquilo, mas prefere tomar um remedinho cheio de efeitos colaterais possíveis, quando você eventualmente pode escapar da necessidade de remédio. Remédio deixa para a situação quando não tem mais solução.
ou situação aguda para sair de crise. Fora isso, procure acertar a sua parte nutricional, que você tem tudo para andar muito bem. Então, eu acho que esse... Só um reforço, desculpe te interromper, Rondó, é que nossos colegas médicos, eles têm a mania de dizer que não há prova científica disso. Não adianta tomar 5, 6, 8, 10 gramas de vitamina C. Tem no limão vitamina C. E é importante que as pessoas saibam que eles também dizem, se tomar, não vai fazer mal. Não tem mal nenhum, não tem nenhum trabalho que mostre que faça mal. Está gastando dinheiro. Então, é importante para as pessoas saberem que não é só gastando dinheiro. Vai que faça bem. Vai que o Rondó está dizendo, que o Linus Pauling disse, que eu falo, que isso é importante. Olha só a mudança que pode acontecer, né, Rondó? Exatamente. E se você pegar, por exemplo, um cachorro, ele produz por dia cerca de 30 gramas de vitamina C. Um cachorro de médio porte. Quanto nós, humanos, produzíamos de vitamina C? Nós produzíamos vitamina C, a época glacial. Nós perdemos uma enzima que produz, que converte a glicose, a frutose, em vitamina C. Nós perdemos essa capacidade. Então, nós temos que repor, não tem escolha. Então, isso faz parte de uma estratégia. Você quer diminuir ruga, você quer melhorar sua aparência física, melhorar suas artérias, suas células, seu processo oxidativo, a vitamina C é number one. Não tem escolha. Pode parecer que nós estamos falando de coisa muito antiga, quando as pessoas estão esperando a modernidade, mas eu acho que tem coisas que são inquestionáveis, e essa é uma delas. Então, esse é um exemplo, mas tem outros produtos, e eu vejo estratégias voltando a diminuir a geração de radicais livres, que são muito importantes, que eu também aprendi, olha só, Kuderman Rama, o pai da teoria dos radicais livres, ele fazia muito restrição calórica. Naquela época, o que se falava era restrição calórica. Olha, Coronel, eu confesso para você, era difícil, precisava ser guerreiro mesmo para conseguir fazer. Não era fácil. Hoje, nós temos um suporte que eu achei muito criativo, que faz... Por que essa restrição calórica? Porque quando você ingere menos, você gera menos processo oxidativo que retarda o envelhecimento. A digestão de menos alimento envelhece menos. Por isso que comer muito envelhece, oxida muito, porque o metabolismo gera oxidação. Então, você não tem tanta combustão, então não vai gerar oxidação. Hoje, uma das principais estratégias, eu estou dando um salto agora para o que todo mundo fala e ouve, que é o jejum intermitente. Né? O jejum intermitente nada mais é do que a restrição calórica, só que com uma sofisticação, com uma praticidade que eu não via no passado, quando se fazia restrição calórica. Eu via meus professores fazendo, e eu ficava meio assim, eu falava, isso aí eu não consigo fazer, isso eu não dou conta. Era muito, assim, muito guerreiro, como eu te falei. Hoje não, hoje é uma maravilha, você tem condição de fazer isso, e eu recebo muita gente com um feedback muito positivo disso, eu tenho certeza que você também. Então, quando as pessoas conseguem colocar esse jejum intermitente na sua rotina, nossa, é fantástico em termos de retardar a oxidação, envelhecimento, né, fazer autofagia que limpa a célula, essa limpeza e ativação de novo, tudo isso. Só que uma coisa que tem que ficar muito claro, o jejum intermitente tem que ser cíclico, ele não pode ser feito constantemente do mesmo jeito. Você tem que dar umas quebradas. Por que essa quebrada? Quando você quebra esse jejum intermitente, você bloqueia a autofagia. Aí você faz com que a célula consiga assimilar uma série de nutrientes que é o que faz desenvolver. Se você fica só estimulando a autofagia, chega um momento que ela começa a agir desfavoravelmente contra você. E às vezes eu vejo pacientes fazendo o jejum intermitente direto, porque nós vamos para aquela situação. Se um pouco é bom, mais pode ser melhor. Né? E isso vale também, voltando à vitamina C, se uma quantidade de X é boa, mais pode ser melhor. Não, porque ela pode se tornar pró-oxidante.
Aí que tem que ter um acompanhamento do médico, não é ir tomando por tomar. Isso vale para o ômega 3, vale para a vitamina E, vale para todos os antioxidantes. Tudo é dosagem. Em excesso vai ser desfavorável. Tem que se acompanhar e monitorar isso. Se a pessoa quer fazer um programa para já deixar... Eu falo para os meus pacientes, tem vários que eu falo assim, olha, agora eu quero te ver quando você tiver 100 anos, você já marca a consulta aqui. Continue o programa e nós vamos nos ver quando você chegar nos 100 anos, tá bom? Porque a pessoa já comprou a ideia. Quando ela comprou a ideia, ela vai andar sozinha. Eu entendo que nós temos a obrigação de ajustar as pessoas. No momento que ela assimila isso, ela pode praticamente andar sozinha, ela vai saber comer, ela não tem que fazer dieta. A dieta é o que ela tem que comer, é o metabolismo dela. E aí, de vez em quando, se ela quiser fazer um controle, eu acho bom, porque às vezes tudo é dinâmico, mas ela já sabe andar. Esse é o grande segredo. Diferente de um programa que, se a pessoa para de fazer, ela anda para trás. Não, se você aprender o programa e você continuar aplicando, você só vai progredir. Isso é totalmente diferente. As pessoas têm que entender esse ponto. Existe uma relação muito grande entre radicais livres e exercício. É que eu queria que tu abordasse um pouquinho, porque tem exercícios que são favoráveis e exercícios que são prejudiciais na produção de radicais livres. Fala um pouquinho para nós disso. Olha, aí nós entramos num livro também que eu escrevi, que chama isso aqui, ó, 20 minutos e emagreça. Esse livro, eu mostro o treinamento supraeróbico, que é o treinamento, é um HIIT de alta intensidade. Antes de escrever esse livro, eu pesquisei tudo sobre HIIT, sobre essas coisas, e esse protocolo que eu uso é o que mais resultado dá, assim, é prático, sabe? Eu procurei o benefício e a praticidade, e esse é o que eu encontrei como o melhor, o mais prático. Prático porque eu posso pegar um paciente que está numa cadeira de roda, que está com uma fraqueza muscular importante, e eu vou mostrar para ele como ele vai começar a se mexer, ele vai conseguir levantar, andar de uma sala para outra. Passou um dia descansando, no outro dia ele vai andar um pouquinho mais, daqui a pouco ele está andando, isso vai acontecendo, daqui a pouco ele está dando risada aqui, se bobear eu passo na rua vendo ele correndo, modo de dizer. Mas, porque essas experiências eu tenho e você tem, eu tenho certeza. E aí é gostoso porque não precisa ser atleta, as pessoas ficam assustadas achando que tem que ser atleta. Olha, todos podem fazer, são 20 minutos no máximo. Por que 20 minutos? Porque até os 20 minutos, o exercício ele tem efeito antioxidante. Passou desses 20 minutos, a nossa reserva de antioxidantes cai a um ponto e a combustão do oxigênio fica muito significativa e acelera envelhecimento, perda de benefícios para a saúde, no caso, longevidade. Então, quando você usa esse exercício por 20 minutos, é o limite saber que você está fazendo um efeito antioxidante. Passou disso, ele passa a ser pró-oxidante. E isso é muito interessante, porque quando eu comecei a estudar isso, minha preocupação era realmente em relação a isso, por causa da oxidação. Então, isso não ocorre, eu fui bem a fundo nisso para ter certeza, e você vê, as coisas se completam. Na verdade, é tudo um quebra-cabeça que tem que ir acertando as peças, e aí o processo anda sozinho. Mas nesses 20 minutos, tu deve recomendar exercícios com intensidade mais elevada, mesmo para quem está muito sedentário, a intensidade é relativa à capacidade de cada um. Sim, então, cada um vai ter o seu limite próprio. Você começa do zero, como o da cadeira de rodas, ele tem o limite dele que ele suporta. O que já está andando, ele vai andar mais rápido. O importante é você ser desafiado, você vai aumentando. Se você tiver paciência, daqui a pouco você está correndo. Ou, por exemplo, você não faz exercício nenhum, você vai começar a andar. Vai andar, são 20 minutos, sendo que desses 20 minutos são 3 minutos de alta intensidade, entre aspas. Se a pessoa não tem condição física, vai tentar andar um pouquinho mais rápido. Na verdade, são 8 ciclos.
8 ciclos, vai fazer um, descansa um dia, no outro dia tenta de novo. O ideal são 3 vezes por semana. É muito prático, né? E para um nível mais avançado, eu uso um tratamento que eu acho muito interessante, que é um ativador de mitocôndria. Na verdade, são 2 minutos de treino. Você pode fazer na bike, você pode fazer no trânsito, você pode fazer na rua. Você anda 1 minuto, 30 minutos forte. 30 segundos forte. Depois 30 segundos recuperando. Faz isso 4 treino. O teu som tinha caído aí. Repete a última frase que nós não pegamos. Quando você faz esses 4 tiros, entre aspas, de 30 segundos, vão dar 2 minutos. Terminou isso, acabou o treino. Você, nesse processo, você deu um estímulo mitocondrial, que é outro ponto que a gente tem que estar mexendo para o quê? Para ativar a mitocôndria, porque ela funciona. O que é a mitocôndria? É a estrutura da célula que gera energia. Depende do que você ingere, isso aí vai passar na mitocôndria para gerar energia ou queima. Então, é muito importante quando você ativa as suas usinas de geração de energia para que elas funcionem corretamente. E, óbvio, com o envelhecimento, vai havendo uma perda de produção de alguns componentes que nós produzimos, ou que, na verdade, vamos ter também dificuldades de ingerir, de assimilar, e isso é fundamental, né? Agora, um ponto que já que eu estou abordando isso, né, eu esqueço, Coronel, se nós queremos viver bastante, com muita qualidade, nós temos que lembrar até os 40 anos, teoricamente, a nossa assimilação é boa. Depois ela vai caindo. Mesmo porque é a curva do envelhecimento. E hoje nós vivemos numa situação de muito desafio. Não agora na pandemia, que não ocorre tanto isso, mas também não deixa de ser desafio. As pessoas comem muito às pressas. Então, o sangue não está no estômago, está nos músculos e no cérebro, que é uma situação como a do homem das cavernas, que ele tinha que fugir ou atacar uma presa, né? E nisso, como há uma diminuição da irrigação gástrica, as suas enzimas tendem a funcionar menos, somado ao envelhecimento que você já produz menos. Então, você tem que estar repondo esses pontos para que você consiga dar um suporte adequado. Então, eu entendo que isso aí, a mastigação, toda essa parte é fundamental para que se consiga uma melhora muito significativa no aproveitamento dos nutrientes, né? Somado à dieta correta, uma ingesta correta de probióticos, ingerir muitas fibras que nós não comemos. Para você ter uma ideia, o conceito de correto do que é adequado para a pessoa ir no toalete, no banheiro por dia, é de 2 a 4 vezes. Esse é o certo. Eu comento isso com os pacientes, eles quase caem da cadeira. As pessoas mal vão uma vez por dia no toalete, no banheiro. Quando vão, ela se dá feliz. E, na verdade, você teria que ir mais, como eu falei, de 2 a 4 vezes. Mas isso depende da quantidade de fibra que a pessoa está ingerindo. Porque se ingere muito menos do que se ingeria no passado. Então, tudo isso a gente tem que estar resgatando e estar mostrando para as pessoas. E isso realmente dá uma... Quando a pessoa começa a comprar a ideia, é muito interessante. Então, como você está vendo, Ronald, o processo é muito mais complexo, são vários para poder dar um... O teu som tinha caído, mas já voltou, já está. Então, tudo isso dá uma condição de você ter vários ângulos que você tem que abordar e trabalhar em cima, porque não adianta você trabalhar em um e esquecer dos outros, tá certo? Perfeito. Bom, meus amigos, nós já estamos aqui com 43 minutos de entrevista, estou adorando conversar com o Rondó, ele é um poço de conhecimento da saúde, e vocês também precisam conhecer mais o Rondó. Então, vocês entrem lá na Amazon, coloquem o nome Wilson Rondó e consumam
os conhecimentos através dos livros. Quantos livros você tem que ainda podem ser comprados? Olha, eu tenho. Na Amazon deve ter uns 8, 10 livros. Eu tenho outros livros que estão no meu site. Meu site é o drrondó.com. Lá tem todos os meus livros. E são uns 25, 30 livros que eu tenho. E eu estou com É outros livros para serem lançados, né? muito bom mesmo, porque isso, um dos colegas entrevistados, o Pedro, disse assim, isso chama-se infoterapia, é a terapia da informação. Se a gente entende o que está acontecendo, se a gente busca a informação e entende a informação, fica muito mais fácil colocar ela em prática. Sem conhecer, não tem como colocar em prática, né? Exato, exatamente. Sabe o que acontece? Se a pessoa não tem o conhecimento, aquilo passa batido. Agora, no momento que ela recebe o conhecimento, ela passa a entender a realidade de outro jeito. E isso é fundamental. As pessoas precisam estar dispostas a ir atrás, não esperar que o processo venha a eles. Porque, infelizmente, na nossa realidade, está cada dia mais difícil acontecer isso por uma série de fatores aí que acabam deixando toda a situação meio nebulosa. Rondon, eu quero te agradecer muito, mas eu quero que não terminar essa entrevista sem você dar uma mensagem, aquela mensagem que brota do teu coração e que vai ajudar as pessoas que estão nos assistindo. O que tu tens para dizer para as milhares de pessoas que estão te assistindo? Olha, o que eu quero que você se recorde é o seguinte: Deus lhe deu saúde, cuide dela, isso é fundamental. E as pessoas desprezam, vão deixando. Depois, só pensam em trabalho, só pensam em se divertir, só pensam em comer errado e depois querem correr atrás. Eu vejo muito frequentemente as pessoas que chegam aqui, como eu falei no começo, dariam tudo para a gente resolver a vida deles, mas às vezes não dá mais. Às vezes já passou do limite. Então, nós temos que estar muito atentos e cuidar da nossa saúde. Esse patrimônio é fundamental. E lembre-se, envelhecer aumenta a suscetibilidade da doença. Então, fique esperto, comece a ficar mais ligado nisso, porque senão pode custar caro. Obrigado, muito lindo isso. Obrigado, Rondon. Obrigado Obrigado. a todos vocês que assistiram essa maravilhosa aula e continuem assistindo às próximas aulas desse magnífico congresso de longevidade saudável. Um grande abraço para todos vocês e um abraço todo especial para você, Rondon. Valeu, Ronaldo. Um abraço para você, sucesso aí e que você jogue muita informação para as pessoas para que elas possam ter o máximo de saúde, que eu sei que só isso deixa a gente feliz, né?